Vamos falar de um tema super relevante no momento, que são as medidas para a gente tentar solucionar esse problema do coronavírus nas relações trabalhistas e previdenciárias. Como é notório, né, todo mundo já está bem antenado com essas questões, o governo vem divulgando várias medidas provisórias, não é isso, sobre o tema, para tentar dar um equilíbrio nessa questão do trabalho, do emprego, da renda, né, para evitar, inclusive, que as empresas acabem fazendo o pior, né, que é demitir os trabalhadores. Inclusive, tem uma campanha muito forte nas redes sociais, que é o hashtag não demita, né? O ideal é, vamos tentar manter esses trabalhadores durante esse momento de crise. Bom, para isso, o que o governo fez? O governo adotou várias medidas, né, entre elas eu elenquei essas medidas aqui, e são as medidas que nós falaremos aqui no nosso encontro de hoje, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, a questão do teletrabalho, que não é nenhuma novidade, né, mas acabou sendo utilizado bastante nesse momento de pandemia, a antecipação das férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento dos feriados, questão da antecipação dos feriados, banco de horas, suspensão das exigências administrativas em segurança no trabalho, com algumas formalidades que deixarão de ser exigidas nesse período, redução de jornada e suspensão do contrato, e, por fim, a questão do diferimento do FGTS e também da dilatação do prazo para recolhimento de previdência social e também a redução das contribuições para terceiros ou outras entidades. Então, assim, nós temos realmente uma gama enorme de informações. Nós temos até um curso já com esse tema, né, Joaquim? Está na grade da Premier Cursos, né? Mas o nosso bate-papo aqui vai ser sintetizado nessa 1h30 que nós temos para conversar. Então, vamos começar falando aqui sobre o teletrabalho. O teletrabalho, na realidade, não é novidade. Nós já temos esse dispositivo na CLT, inclusive a própria CLT, no artigo 6º, né, CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 6º já prevê a questão do trabalho em domicílio, para que não haja distinção, que ele tem todos os elementos do vínculo empregatício. Também já prevê o teletrabalho. A reforma trabalhista de 2017 também trouxe o teletrabalho, no artigo 75A e seguintes, só que agora, no momento de pandemia, no momento em que realmente nós estamos passando por um estado de calamidade pública, né, inclusive decretado pelo decreto número 6 de 2020, o governo, através de uma medida provisória 927, permite que eu coloque o trabalhador em regime de teletrabalho sem que haja sua concordância, ou seja, bastando apenas a vontade do empregador. Desde que, é lógico, o empregador o comunique no prazo de 48 horas de antecedência. Então, esse instituto do teletrabalho, a sua regra normal é que haja acordo entre as partes. As partes pactuem uma forma de ele sair da empresa e trabalhar em casa. Mas no cenário que nós estamos vivendo, a medida provisória 927 coloca que se a empresa quiser, se o empregador quiser, pode colocar o trabalhador em teletrabalho, né? E nesse conceito de teletrabalho, ele coloca como sendo aquele trabalho que é executado preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador. Então, é aquele trabalhador que está nas dependências da empresa, diante dos vários decretos, das ações municipais, estaduais e federais, muitas atividades das empresas tiveram que simplesmente fechar as portas. E como ela não consegue ter uma atividade dentro do seu estabelecimento, ela colocaria esses trabalhadores em casa para executar essa atividade econômica, né? Então, seria o teletrabalho, alguns chamam de home office, não é isso? Bom, quais são as características aqui, então? Tem que haver uma preponderância do trabalho na residência. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto muito importante, a medida provisória diz que para esses casos eu aplico o inciso 3º do artigo 62 da CLT. O que isso quer dizer? O artigo 62 da CLT, ele coloca que os trabalhadores que estão no artigo 62 não estão sujeitos ao capítulo da duração do trabalho da CLT. Isso quer dizer que esses empregados não teriam horas extras, não teriam controle de jornada, não é isso? Só que é sempre bom fazer algumas ressalvas aqui, né? Tome muito cuidado com o teletrabalho. O teletrabalho que é compatível com a marcação de ponto
e o teletrabalho que não é compatível com a marcação de ponto. Então, existe ainda uma certa discussão se realmente quem trabalha em teletrabalho não teria direito a horas extras, adicional noturno, caso venha a extrapolar seus limites legais. Tá? Mas, pela medida provisória 927, coloca que, sim, se aplicaria o inciso 3º do artigo 62 da CLT. Bom, o empregador vai ter que comunicar a esses trabalhadores com um prazo de 48 horas de antecedência, por escrito ou por meio digital. Então, aqui não é um acordo, é uma comunicação. E essa comunicação poderá ser feita até de forma eletrônica. Posso mandar um e-mail, mandar um WhatsApp para o trabalhador, informando essa condição. Como uma regra da CLT, o empregador ele tem o risco da atividade econômica e, portanto, a responsabilidade por conceder toda a aquisição dos equipamentos, a manutenção, toda a infraestrutura tem que ser fornecida para o empregador. Isso faz parte até de um conceito da alteridade. O empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Então, se eu coloco um trabalhador para que exerça sua atividade na sua residência, a empresa tem que dar condições para que esse empregado exerça sua atividade. Saber se ele tem um equipamento adequado, se ele tem internet, como é seu mobiliário. Eu até vi, Joaquim, agora esses dias, uma grande empresa, que ela está dando cadeiras ergonômicas para que os seus empregados exerçam suas atividades nas suas casas. Quer dizer, uma preocupação muito interessante para evitar que os trabalhadores tenham doenças ocupacionais porque estão incorretamente com uma cadeira incorreta ou sentado de uma forma incorreta. Então é importante pensar também nessas normas de segurança do trabalho para quem está em teletrabalho. Mas, de qualquer forma, é o empregador que tem que dar essas condições. Agora, se o teu empregado não tiver condições, não tiver internet, não tiver computador, primeira coisa que você tem que pensar, será que vale a pena colocá-lo em home office ou teletrabalho? Porque se você colocá-lo em teletrabalho e ele não tiver esses equipamentos, primeiro, a sua empresa vai ter que fornecer esses equipamentos, nem que seja através de comodato. Né? Então, você vai alugar, você vai fornecer para que esse trabalhador consiga exercer suas atividades na sua residência. Caso contrário, o tempo que ele ficar na casa dele aguardando esses equipamentos chegarem, isso é tido como hora de efetivo trabalho. Então, a empresa vai ter que remunerar esse trabalhador. Então, diante dessas alternativas, nós precisamos pensar também se é viável ou não o teletrabalho para a sua empresa. Tem algumas empresas, algumas atividades que o teletrabalho vai ser incompatível. Eu aqui cito os exemplos da construção civil, por exemplo, né? A não ser um engenheiro que vai elaborar um projeto, mas aquela pessoa, o mestre de obra, o pedreiro, o servente, eu não vou ter como fazer teletrabalho com ele, até porque ele vai estar em loco, vai estar nas obras trabalhando, não é isso? Então, para algumas atividades, o teletrabalho é incompatível. Então, o primeiro ponto é saber se a sua atividade da sua empresa tem compatibilidade com o teletrabalho. E se tiver, é importante que o trabalhador tenha, sim, os equipamentos, esses equipamentos, via de regra, fornecidos para a empresa, e que os custos dessa operação sejam arcados pelo empregador. Então, se ele teve um custo a mais de internet, se ele teve um custo para aquisição de equipamento, uma conta de luz, tem que ser ajustado entre as partes. Empregado e empregador tem que ajustar isso. Legal? Uma questão que se tem levantado muito esses dias, o que fazer quando o empregado está em teletrabalho com vale transporte? Bom, vale transporte é um benefício, deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Se o empregado está em teletrabalho, não faz sentido conceder o vale transporte. Então, entendo que é um benefício, que é um direito, que está vinculado a uma condição. Que condição é essa? Deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Se não está havendo esse deslocamento, não há que se falar em vale transporte nesse período. Já o auxílio alimentação ou vale refeição, como queiram, já é um tema um pouco mais polêmico. Porque esse benefício, geralmente, ele é instituído através de negociação entre as partes. Ou acordo individual, ou negociação coletiva, seja acordo coletivo ou convenção coletiva, porque a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, em nenhum momento obriga a empresa a dar comida para o empregado. Então, os documentos que criaram esses benefícios devem ser consultados para saber como é que eles foram normatizados. Tem muitos documentos coletivos, por exemplo, acordo ou convenção coletiva, que diz que o vale-refeição
vai ser pago para os dias de efetivo trabalho nas dependências da empresa. E aí, como é que fica essa interpretação? Então, existe uma grande discussão se é ou não é devido o vale-refeição ou vale-alimentação durante o home office. Eu, particularmente, tenho a minha opinião. Eu entendo que ele seria devido sim. Até porque, se você quer que o trabalhador tenha uma excelente qualidade no home office, ele não pode parar durante a sua jornada para preparar as refeições. Então, nada mais justo que ele tenha o seu vale-refeição para adquirir as refeições, mesmo trabalhando em casa. Mas, mais importante, consultem os documentos coletivos e vejam o que está sendo pactuado entre as partes nesse sentido. Acho que é o mais importante nesse momento. Ato unilateral do empregador. Gente, férias. Olha que interessante. Além do teletrabalho, que muitas empresas estão fazendo, né? Inclusive está se falando até da mudança, a mudança cultural que nós vamos ter aqui, não é isso? Hoje em dia está se priorizando a questão dos cursos online, dos trabalhos à distância, as reuniões. Então, quer dizer, isso faz com que o mundo acabe mudando também o seu perfil. Então, muita empresa está indo para o teletrabalho, mas como eu disse, nem todas as atividades eu consigo fazer teletrabalho. Diante disso, quais outras alternativas eu teria para não dispensar esse trabalhador e não gerar desemprego no país? Uma segunda alternativa seria a concessão de férias. Só que as férias, elas sempre tiveram um rigor na sua concessão, como, por exemplo, pré-aviso com no mínimo 30 dias de antecedência, é o artigo 135 da CLT. Mas neste momento de pandemia, neste momento de calamidade pública, não é isso? A medida provisória 927, ela permite que o empregador conceda férias para o seu empregado, desde que o avise com 48 horas de antecedência. Aqui, Joaquim, de novo, hein? E pessoal que está nos assistindo, aqui também não entra a vontade do empregado, tá? Aqui a vontade é do empregador, só que tem que separar as férias vencidas, as férias com período aquisitivo em curso, correto? Daquelas férias de períodos futuros. Então, período aquisitivo vencido, período aquisitivo em curso, o empregador concede as férias por vontade unilateral do empregador e desde que comunique com 48 horas de antecedência, ponto. Agora, se eu estiver falando de períodos aquisitivos futuros, que ainda vão iniciar, aí essa antecipação depende de acordo individual entre as partes. Então é importante a gente separar bem essas questões. Eu posso até citar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que o empregado foi admitido em fevereiro de 2000. Então os períodos aquisitivos dele, fevereiro de 2000, né, até março de 2000 e assim sucessivamente. Vamos imaginar que ele tem umas férias vencidas. Fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020. Uma férias vencidas. Posso dar agora? Pode. Aí ele tem um período aquisitivo fevereiro de 2000 a fevereiro de 2021. Posso antecipar? Pode. Tanto vencido quanto em curso, eu posso conceder por ato unilateral. Ponto. Desde que eu comunique com 48 horas de antecedência. Já o período aquisitivo, fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, por ser um período aquisitivo futuro, eu preciso da anuência expressa do trabalhador para poder antecipar essas férias. Então tomem cuidado também quantas férias você vai dar para esse trabalhador, né? E outra coisa, e férias, né? Férias em que o empregado não pode viajar, férias que ele está numa situação crítica, que tem que ficar em quarentena, em isolamento. Então, até que ponto isso seria férias propriamente dito? Mas é uma forma, numa situação de exceção, para se manter a relação de trabalho e renda desse trabalhador. Outra particularidade dessa medida provisória 927 em relação às férias é o fato de que o período mínimo de férias é de 5 dias corridos. E a CLT, no artigo 134, fala que as férias poderão ser fracionadas em 3 períodos, sendo que um de 14 dias e os outros 2 não inferior a 5. E aqui eu estou criando uma regra específica, período mínimo de 5 dias. Então posso dar 7 dias de férias do trabalhador? 10, 15, 12, 20? Posso. E ainda, a remuneração das férias,
que, como regra, deveria ser feita até 2 dias antes do início do gozo, para esse cenário que nós estamos vivendo, ela pode ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente. Até o 5º dia útil do mês subsequente. E o terço constitucional de férias, aquele adicional da Constituição Federal, eu posso pagá-lo até o dia 20 de dezembro de 2020. Então perceba que o empregador aqui vai ter um prazo maior para poder pagar essas férias e ganhar um prazo também para esse 1/3 de férias, tá bom? Ô Joaquim. Sim, Rogério. Eu vou pedir só para você cortar o seu microfone momentaneamente, porque está dando um eco aqui. Tá. Ótimo, obrigado. Legal? Vamos lá. Abono pecuniário de férias. Olha que interessante. O abono pecuniário de férias, ele foi, lógico, instituído pela CLT, no artigo 143, onde o empregado pode converter parte das suas férias em dinheiro. Ou seja, o empregado vende parte das férias para a empresa. Ou seja, ele descansa uma parte e vende a outra. Pela CLT, o empregador tem o direito de vender essas férias desde que solicite até 15 dias antes do vencimento do período aquisitivo. Com a regra da medida provisória 927, a conversão das férias em abono pecuniário será única e exclusivamente a critério do empregador. Se o empregador não quiser comprar, ele não compra essas férias, ainda que o empregado tenha feito o pedido dentro do prazo legal. Porque também num momento de crise como esse, não faz sentido comprar as férias, sendo que o ideal é colocar o trabalhador em casa, recebendo a sua remuneração integral. Tá? Então, talvez por isso que a medida provisória colocou esse dispositivo, dizendo que o abono pecuniário é a critério do empregador. Legal? Suspensão das férias, gente, olha que interessante. Nós estamos vendo aí muitos profissionais da área de saúde, né, que são heróis realmente nesse momento de pandemia, estão aí se dedicando, né, à cura, ao tratamento dos pacientes. Mas vamos imaginar que alguns desses profissionais estivessem de férias no momento em que a pandemia tomou conta do país. Eu poderia suspender as férias desse trabalhador. E até mesmo aqueles trabalhadores que estão em atividade e funções essenciais, como, por exemplo, vigilância, limpeza, atividades jornalísticas, supermercados, distribuição, transporte de passageiros. Então, para essas atividades essenciais e para a área de saúde, a legislação está permitindo que eu suspenda as férias dos trabalhadores, desde que eu comunique esses trabalhadores com antecedência de 48 horas. Sim, assim não é nada novo, tá? Quer dizer, não é comum, mas nada novo, porque o artigo 150 da CLT, para os marítimos, já havia essa previsão nos casos de necessidade imperiosa ou força maior, que houvesse a necessidade da suspensão das férias. Lembrando que se o empregado tiver de férias, e você suspender as férias, logo acabe essa questão da pandemia, ele precisa gozar esses dias que você suspendeu de férias do trabalhador. Legal? Isso é muito importante também. Férias coletivas. Muitas empresas falam assim, eu vou fechar, vou botar todo mundo de férias. Como regra, as férias coletivas devem ser comunicadas com 15 dias de antecedência. Tanto o Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, né, que hoje é Secretaria Especial de Emprego e Trabalho, como essa comunicação deveria enviar uma cópia ao sindicato. Neste momento de pandemia, a medida provisória 927 dispensa a comunicação dessas férias, seja para o Ministério da Economia, que é o superministério, que abrange aí a Secretaria Especial de Emprego e Trabalho, seja a comunicação aí para o sindicato. Então, as empresas não precisam comunicar essas férias coletivas a esses entes. O aviso do trabalhador continua a mesma regra, prazo de 48 horas de antecedência, esses trabalhadores devem ser avisados, não é isso? E também não há limite máximo. A legislação não traz o limite máximo, mas eu respeitaria os 5 dias no mínimo de férias individuais, também para coletivas. Ah, mas eu posso dar 3 períodos? Pode. 4 períodos? Pode. Porque a CLT diz que as coletivas só podem ser dadas no máximo 2 períodos e 10 dias. Mas aqui é uma exceção à regra. Pagamento, tanto da remuneração quanto do terço constitucional, seguem as mesmas regras das férias individuais. A empresa pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente e o terço constitucional até o dia 20 de dezembro. A grande questão aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com o seguinte, para fins previdenciários,
para fins de folha de pagamento, não se esqueçam que o artigo 214, parágrafo 14 do Decreto 3.048 de 99, diz que as férias devem ser tributadas e lançadas na folha no mês a que elas se referem e não no pagamento. Então, ainda que você tenha prazo para pagar, tanto a remuneração quanto o texto funcional, o importante é que na sua folha de pagamento e na tributação das contribuições previdenciárias, ela ocorra no momento do gozo das férias. Diferente do imposto de renda, que é o tal do caixa, o pagamento. Previdência, regime de competência. Tá? Então, só para a gente colocar um entre parênteses aqui, para a gente poder assim, associar a parte legal à parte procedimental. Afinal, muitos profissionais da área de recursos humanos, departamento pessoal, eles vão ter que se adaptar a essas mudanças e trazer isso para o seu operacional, para que seja feito isso com qualidade, né, que não traga amanhã problemas futuros, né, de multas por descumprimento de obrigações acessórias e principais, que é o recolhimento do tributo. Trabalhadores que pertençam ao grupo de risco. Né? Aqui nesse momento, nós não estamos dizendo que é proibido que o empregado que esteja no grupo de risco, dizendo que é proibido ele trabalhar, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Se nós tivermos um empregado que está no grupo de risco, ou seja, pessoas com mais de 60 anos de idade, diabéticos, hipertensos, pessoas com insuficiência renal crônica, doenças respiratórias, a pergunta é, esse trabalhador, ele é indispensável para o trabalho? Porque se ele for indispensável, você vai continuar com ele, trabalhando. Mas você vai ter que dar todas as condições para que esse trabalho seja executado dentro dos maiores padrões de segurança à saúde desse trabalhador. Então, orientações, distanciamento adequado de 1,5 m, fornecimento de álcool gel, se for o caso, máscaras. Então, tem que seguir rigorosíssimo esses critérios. Agora, se você falar assim, poxa, não, realmente esse trabalhador, na atividade, nesse momento ele não é indispensável. Então, ok, se não é indispensável, priorizem dar férias para esses trabalhadores. Priorizem as férias. Não é que é obrigatório, priorizem as férias para esse trabalhador. Essa foi a ideia da medida provisória 927 do governo federal. Priorizar que esses trabalhadores fiquem em férias. Mas, de novo, tá? Contextualizem, não é uma obrigação, é uma priorização. Legal? Os feriados. Bom, os feriados, como nós sabemos, eles são repousos semanais remunerados, né? DSRs, ou descansos semanais remunerados. E a medida provisória está dizendo que eu posso antecipar esses feriados. Essa antecipação, ela seria dividida em duas partes. Os feriados não religiosos e os feriados religiosos. Se nós tivermos feriados não religiosos, basta o empregador, correto, comunicar esses feriados ao trabalhador com antecedência de 48 horas, não é isso? Né? Para notificar os trabalhadores, por escrito ou por meio eletrônico, no prazo de 48 horas, dizendo que esse trabalhador vai descansar agora o feriado que era do futuro. Então, vamos imaginar, vai 7 de setembro, 15 de novembro, né? Então, os feriados não religiosos, eu antecipo. Quando chegar o dia dos feriados, o empregado vai trabalhar normalmente e não vai receber aquele pagamento em dobro do repouso, porque ele já descansou antecipadamente. Agora, se nós estivermos falando de feriados religiosos, aí eu preciso ter uma anuência expressa do trabalhador. Aí tem que ter um acordo por escrito do trabalhador autorizando a antecipação dos feriados religiosos. Natal, dia 2 de novembro, que é finados, não é isso? Dia 12 de outubro. Então, são feriados, como são feriados religiosos, né, para se proteger essa questão do direito à liberdade religiosa, eu tenho que ter uma anuência expressa do trabalhador. Caso contrário, você vai ter problemas em antecipar feriados religiosos. Feriados não religiosos não depende da vontade do trabalhador. É a vontade do empregador, unilateral, desde que comunique com 48 horas de antecedência. Ok? Uma outra alternativa, dentro desse cenário que nós temos, né, e são várias alternativas que nós estamos vendo aqui, é o banco de horas. O banco de horas também não é um instituto novo.
O banco de horas já existe há bastante tempo, né? Então é para aquelas empresas que têm atividades sazonais, trabalha mais num período, menos no outro, para não ter que pagar hora extra. Então o empregado joga no banco do empregado e depois descansa essas horas. Legal. Só que agora nós estamos criando um banco de horas a favor do empregador. Como se fosse um banco de horas inverso. Por que banco de horas inverso? Esse banco de horas pode ser feito através de acordo individual ou coletivo, então tem que ter acordo entre as partes. E o trabalhador vai descansar primeiro, então eu vou deixá-lo em casa, recebendo a sua remuneração integral, e essas horas que ele deixou de trabalhar, ele vai pagar para a empresa durante os 18 meses ao final do estado de calamidade pública. A gente sabe que o estado de calamidade pública, pelo decreto número 6 de 2020, vai até 31 de dezembro de 2020. Então, se nós tivermos um trabalhador que descansou agora, descansou, por exemplo, vai 200 horas, descansou, está na casa dele, está recebendo a remuneração. Essas 200 horas que ele está me devendo, ele vai ter que trabalhar 2 horas a mais por dia, desde que não ultrapasse a 10 horas diárias a jornada, durante 18 meses a contar do fim da pandemia, ou seja, de janeiro de 2021, 18 meses. Como eu falei para vocês, é uma situação inversa, porque nós estamos falando de um banco de horas do empregador, e não um banco de horas do empregado. Aqui, com certeza, vão surgir várias discussões, né? Uns vão discutir assim, mas Rogério, e se o empregado ficar devendo as horas e pedir demissão em janeiro? Posso descontar essas horas ou não posso descontar essas horas? Isso vai dar muita discussão. Até porque eu entendo que se for para pactuar esse banco, é importante que no acordo de banco de horas seja estabelecidas essas regras, dizendo que se o empregado pedir demissão antes, ele teria que pagar essas horas do banco. Só que não se esqueçam que o desconto dessas horas numa rescisão não poderia exceder aquele 1 mês de remuneração do artigo 477 da CLT, que é o limite máximo de compensação numa rescisão do contrato de trabalho. Mas o importante é que essas condições sejam pactuadas. Afinal, a MP está dizendo que o banco de horas tem que ser feito através de acordo individual ou coletivo. Então, pactue isso com o trabalhador, ou essas informações vão ter que estar nos acordos e convenções coletivas firmados entre as entidades sindicais, no caso da convenção coletiva, ou entre a empresa e o sindicato, no caso do acordo coletivo. É importante que essas regras sejam pactuadas, para evitar que amanhã isso seja levado para o judiciário, para abrir a margem para discussões jurídicas. Legal? Outra, vamos dizer assim, brecha que foi deixada pela medida provisória 927 é a questão das NRs, normas regulamentadoras, né? Não é que as normas regulamentadoras não são obrigatórias nesse momento, tá, gente? Por favor, vamos contextualizar aqui. As normas de segurança do trabalho, elas são obrigatórias, especialmente no momento desse que nós estamos passando. Os trabalhadores estão correndo um risco maior, inclusive, né? Mas a ideia aqui foi pegar algumas normas, algumas regras, e dar uma flexibilizada. Uma delas foi a NR7, Norma Regulamentadora número 7, que ela trata sobre os exames, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, a medida provisória está dizendo que durante esse período, né, de calamidade pública, durante esse período que nós estamos passando por essa situação caótica, os exames médicos admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função poderão ser prorrogados. Eles poderão ser feitos no prazo de até 60 dias após o encerramento do estado de calamidade pública. Então, se o estado de calamidade pública terminar realmente em 31 de dezembro de 2020, eu tenho aí janeiro e fevereiro de 2021 para poder fazer esses exames. Agora, percebam que eu não falei do exame médico demissional. O demissional a MP não excluiu. Então, se vocês mandarem o empregado embora, tem que fazer o exame médico demissional, vírgula, salvo, olha aqui outra brecha interessante, se o último exame não tivesse sido realizado no prazo de 180 dias. A gente sabe que pela regra da norma regulamentadora número 7, quem está no grau de risco 1 e 2, o último exame tem validade de 135 dias. E quem está no grau de risco 3 e 4, o último exame tem validade de 90 dias. Aqui, a medida provisória
está dando uma validade de 180 dias para o último exame ocupacional, para dispensar a realização do demissional. Mas eu acho que antes de tomar qualquer medida aqui, gente, o mais importante é consultar essa pessoa aqui, ó, o médico coordenador do PCMSO, o médico do trabalho. Por quê? Ele tem que avaliar se realmente essas prorrogações vão colocar em risco a saúde do trabalhador ou não. Imagine vocês, eu sou um hospital contratando um enfermeiro e não faz o exame médico admissional. Então, quer dizer, no meu ponto de vista, isso pode causar um risco à saúde dele enorme nesse momento. Então, o médico do trabalho vai ter que analisar essas situações pontualmente para saber se realmente está dispensado ou não desses exames admissionais, periódicos, se eu prorrogo isso para 60 dias ou se eu faço eles agora para evitar qualquer risco à saúde do trabalhador. Legal? Bastante importante. Treinamentos. Sabe que tem algumas normas regulamentadoras que exigem treinamentos, né? Então, esses treinamentos, durante o estado de calamidade pública, estão suspensos, né? E eu posso fazê-los até 90 dias após o final do estado de calamidade pública. Então, os treinamentos das NRs estão suspensos nesse momento e todo aquele processo eleitoral da CIPA, né, aquela convocação de eleições, juntada das chapas, todo esse processo está suspenso. Então, eu posso, por exemplo, no processo eleitoral da CIPA, mas minha CIPA está terminando agora, eu já tinha feito todo o processo, ia ter eleição, suspende tudo. Espera acabar a calamidade pública e restabelece essas condições. Tá? Se algum trabalhador já tiver se candidatado, mantém a candidatura dele, né? Inclusive tem até estabilidade, porque o trabalhador tem estabilidade desde o registro da candidatura, da CIPA, até um ano após o mandato, mas esses processos também estariam todos suspensos. O objetivo aqui é justamente evitar a aglomeração das pessoas, né? Então, evita as eleições da CIPA, os treinamentos deixa um pouquinho mais para frente. Ah, mas eu queria dar algum treinamento ou outro, eu consigo fazer online. Ok, mas aqueles treinamentos que precisam ser presenciais, não dá para fazer agora. Espere aí os 90 dias após o término da calamidade. As demais normas, gente, têm que ser respeitadas, tá? Então, muita gente pensou, mas a NR6 fala do EPI. Eu sou obrigado? Sem dúvida nenhuma. Equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletivo são imprescindíveis neste momento que nós estamos vivendo. Então, o que foi afrouxado aqui, vamos dizer assim, são apenas alguns dispositivos, tá? Mas as normas de segurança do trabalho devem ser observadas como um todo. A única exceção são essas que nós acabamos de comentar. Legal? Agora, e questão de recolhimento? Né? Que até então, nós tivemos algumas medidas aqui em relação ao contrato de trabalho para que eu possa manter o emprego e a renda. Afinal, esses, inclusive, são os objetivos das medidas provisórias que o governo vem ditando. Proteger o emprego e a renda. Tá? Não vou entrar aqui em questões, se está acontecendo, se não está acontecendo, que a medida não é adequada, não vou entrar nesse mérito, tá? Em questões ideológicas, políticas, mas o objetivo que está na medida provisória é proteger o emprego e a renda. Agora, também eu preciso pensar nas empresas que neste momento estão passando por uma dificuldade enorme, como é que elas conseguiriam reduzir um pouco os seus custos nesse momento. E uma dessas medidas foi justamente prorrogar e parcelar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aquele recolhimento que nós fazemos de 8% sobre a remuneração paga ou creditada ao trabalhador. Então, esse Fundo de Garantia da competência março, abril e maio, ou seja, 3 meses, poderão ser recolhidos a partir de julho de 2020 em até 6 parcelas mensais, com vencimento a partir do dia 7 de cada mês subsequente a julho, não é isso? Agora, se a empresa quiser pagar tudo numa vez só, ela paga lá em julho. Se ela quiser pagar em 6 parcelas, ela paga também. Fiquem atentos, inclusive, que hoje é uma circular da Caixa número 900, da Caixa Econômica Federal, justamente divulgando o manual de orientação de regularidade do empregador, já com essas orientações para fazer toda essa regularidade do parcelamento em 6 parcelas. Também tem a circular da Caixa, número 897, que é essa que vocês estão vendo aqui, que também trata dessas disposições da medida provisória 927. Então, aquelas empresas que quiserem, elas podem prorrogar esse fundo de garantia.
Ah, mas tem que fazer alguma opção? Olha, a opção é muito simples. Basta você enviar a sua GFIP, ou CFIP, como queira, não? Que é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Informações da Previdência Social. Você informa os trabalhadores com a modalidade 1, que é declaratória para o Fundo de Garantia, e não recolhe o fundo, correto? Só declara. E recolhe isso depois. Agora, aquela empresa fala, não, eu quero recolher o Fundo de Garantia, porque lá no fundo, depois lá no futuro vai me dar mais dor de cabeça, eu quero recolher agora, estou com caixa. Então tá bom. Recolhe o FGTS normalmente. Então aqui eu não preciso preencher um formulário solicitando o parcelamento ou opção. Basta declarar o FGTS sem recolhimento e você já está demonstrando a tua opção em não recolher. Não vai ter multa, não vai ter juros, não vai ter qualquer encargo durante esse período. Competência março, abril e maio. Legal? Combinado? Bom. E as contribuições previdenciárias? Bom, contribuição previdenciária, eu vou separar um pouquinho. Eu primeiro vou falar das contribuições para terceiros ou outras entidades, que é o tal do SESCOP, SESI, SESC, SENAC, SENAR, e depois vou falar das contribuições previdenciárias patronais sobre a folha de pagamento. Então, primeiro vamos falar dos terceiros. Terceiros, outras entidades, né? Quem está acostumado a lidar com a parte de departamento pessoal, costuma ver aquela GPS, Guia da Previdência Social, lá no Campo 9, outras entidades. Mas tem muita gente que já faz o tal do DARF-Senda, gerado pela DCTF Web, onde cada instituto já vem com código próprio lá na DCTF Web. Tá? Então, esses terceiros, alguns deles terão uma redução pela metade. Então, olha que interessante. Não são todos os terceiros, tá? Alguns terceiros terão a redução pela metade. Quais são esses? O que nós estamos vendo aqui neste momento. Uma medida provisória, 932 de 2020, que reduziu pela metade o SESCOP, SESI, SESC e SEST. Então, aqui é Indústria, Comércio e Transportes. Né? SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem, Comércio, Indústria e Transporte. SENAR, que é da área rural, tanto o SENAR que vai sobre a folha de pagamento, quanto o SENAR que vai sobre a comercialização da produção rural. Tanto do produtor rural pessoa jurídica, quanto do produtor rural pessoa física. Então, essas alíquotas que nós conhecemos aqui, ó, que estão todas aqui, elas são reduzidas pela metade, exatamente pela metade. Então, de 2,5 vai para 1,25, de 1,5 vai para 0,75, e assim sucessivamente. Qual que é o efeito prático dessa redução? Quanto que eu vou pagar? Que eu vou pagar menos em relação a isso? Porque aqui, gente, não se trata de uma prorrogação, se trata de uma redução temporária para abril, maio e junho. Para esses 3 meses aqui, ó, abril, maio e junho. Então, eu vou dar um exemplo de uma indústria. A indústria, ela se enquadra num código chamado FPAS, Fundo de Previdência e Assistência Social. Esse código FPAS, ele vai dizer para mim quais são os terceiros que eu sou obrigado a recolher. Muitas empresas falam até do FPAS e código de terceiros. Quem lida muito com GFIP, com folha de pagamento, já está craque nesses códigos, tá? Mas, por exemplo, indústria é o FPAS 507. Se for comércio, é o 515. Mas tem um monte, tem o 566, tem vários códigos que eu consigo consultar lá na Instrução Normativa 971 de 2009. Lá no seu anexo 2, traz os códigos bonitinhos ali para eu consultar. Legal? Mas eu vou dar um exemplo de uma indústria que está no FPS 507, ela paga 2,5% de salário de educação, ela paga 0,2% de INCA, ela paga 1% de SENAI, ela paga 1,5% de SESI e ela paga 0,6% de SEBRAE. Ao todo, ela paga 5,8% sobre a remuneração dos seus empregados. Essa contribuição não incide sobre prolabore, nem pagamentos de autônomos, aqui é sobre a folha de empregados. Né? Bom, o que vai acontecer com essa indústria? Percebam, o salário de educação, deixa eu até dar um destaque aqui, ó. O salário de educação, ele não teve redução, tá? Ele não teve redução, ó. O salário de educação continua 2,5%. O INCRA também não teve redução, continua 0,2%.
O Senai caiu para 0,5, aí esse caiu pela metade. E o SESI caiu para 0,75. E o Sebrae não teve redução. Resultado, a minha alíquota vai cair para 4,55. Ou seja, de 5,8, que era o normal, caiu para 4,55. Então, de fato, eu vou ter uma redução de apenas 1,25%. Então, muita gente estava achando que ia pegar os 5,8 e dividir pela metade. Não é verdade, tá, gente? A redução foi em apenas alguns institutos do Sistema S. Alguns. Então, Salário Educação, INCRA, Sebrae não tiveram redução, por exemplo. Então, isso vai impactar menos a tua folha do que você provavelmente imaginava. Legal? Importantíssima essa situação. Agora, e as contribuições sobre a folha de pagamento? O tal dos 20% de contribuição sobre folha. As contribuições para os riscos ambientais do trabalho. O governo federal, mais precisamente o Ministério da Economia, publicou essas duas portarias aqui em cima. Deixa eu até mudar o laser point aqui, ó. Pronto. Aqui, pronto. Vamos lá, botar mais para cá. Pronto, aqui. Vamos lá, aqui, ó. Publicou a portaria 139 e a portaria 150 de 2020. Essas portarias, o que elas estão estabelecendo? Elas estão estabelecendo a possibilidade de eu prorrogar, ou seja, jogar para frente o vencimento da competência março e a competência abril. Então, março eu vou poder recolher até o dia 20 de agosto. E a competência abril eu recolher até o dia 20 de outubro. Mas quais tributos? Contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Então, aqueles 20% que a empresa paga sobre a folha de pagamento, né, sobre a folha de empregados, 20% sobre a folha de contribuintes individuais, então, autônomos, prolabore dos sócios, não é isso? E o RAT, inclusive o RAT ajustado, que é os riscos ambientais do trabalho, inclusive com aquela incidência do FAP, Fator Acidentário de Prevenção, que aumenta ou reduz as incidências das contribuições previdenciárias. Esses três aqui tiveram seus prazos prorrogados. Então, ao invés da competência março vencer hoje, nós estamos no dia 20 de abril, não é isso? Ela está sendo jogada para o dia 20 de agosto. Tá? A competência abril, que venceria lá no dia 20 de maio, está sendo jogada para o dia 20 de outubro. Agora, por favor, não se esqueçam que a contribuição para outras entidades ou fundos e o valor descontado dos segurados, o vencimento é normal, não houve prorrogação. Então, quem não recolheu a sua guia ainda hoje, que é o dia 20, toma cuidado, ó, dia 20 de abril, tá? Então, percebam que a prorrogação não foi de todos os tributos, foram apenas de alguns tributos patronais. Por exemplo, quem está na desoneração da folha de pagamento, a tal da CPRB, foi prorrogado também. Agora, a retenção do INSS das notas fiscais, aquele 11% ou 3,5% sobre as notas de produção de prestação de serviço, não houve prorrogação. Tem que ser recolhido nos seus prazos normais. Então, fiquem atentos a esses detalhes, que é muito importante para não trazer problemas no futuro. É lógico que o nosso webinar aqui, em 1h30, eu não consigo passar todas as questões operacionais, mas já tem perguntas e respostas no portal do E-Social, orientando como fazer essas informações. A própria, saiu um ato declaratório executivo, já dando orientações na GFIT, de como proceder esses casos, tá bom? Mas então tome cuidado com as questões operacionais. Legal? Contaminação do trabalhador. Contaminação do trabalhador. A gente sabe que numa atividade, o trabalhador ele pode, lógico, ter se contaminado e ficar incapacitado para o trabalho. Se esse empregado se contaminar com coronavírus e ficar incapacitado para o trabalho, a empresa vai ter que pagar para esse trabalhador os 15 primeiros dias, que é uma regra já da própria legislação previdenciária. E esses 15 primeiros dias que a empresa pagar para o trabalhador, a empresa vai poder compensar esse valor com as contribuições previdenciárias.
mas limitado ao teto máximo da Previdência Social. O teto máximo hoje é 6.101,06. Então, se o empregado que você tem na empresa hoje trouxer um atestado médico de incapacidade para o trabalho e que nessa incapacidade seja decorrente do coronavírus, você vai pagar os 15 primeiros dias para ele normalmente, vai pagar a remuneração integral, e esse valor que você pagou, você vai compensar, você vai deduzir esse valor das contribuições devidas pela Previdência Social, limitado a 6.101,06. Tá? Isso por trabalhador, tá? Não é todos, é por trabalhador. Legal? Joaquim, temos alguma questão, Joaquim? Oi, Rogério. Não, ainda não Joaquim? temos nenhuma pergunta, tá? Em relação aos nossos alunos. Joaquim, eu acho que esqueceu de mim aqui. Joaquim, tá me acompanhando, Joaquim? Oi, estou sim, viu, Rogério? Tá tudo Oi. ok, tá? Tá. Os Temos nossos alguma? alunos, eles não têm dúvida até o momento, tá? Você pode dar continuidade Excelente. no trabalho, tá bom? Com relação ao Então, excelente. microfone meu, tá tudo bem aí? Tá tudo ok, tá? Tudo ok, Tudo certinho, estou te escutando bem. Perfeito. Estou escutando bem, tá? Assim que você tiver alguma questão, você pode me interromper, dar uma mãozinha aí no aplicativo e você me chama, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então tá jóia. Então vamos lá, vamos para o próximo item agora. O próximo item que a gente vai falar é sobre a questão da medida provisória 936 de 2020. Essa talvez seja a mais polêmica de todas, né? A mais polêmica por quê? Porque ela, inclusive, ela deu muito o que falar na semana passada por causa do julgamento que nós tivemos aí no Supremo Tribunal Federal a respeito de algumas ações, né? Mais de algumas ações, mas foi uma só que foi julgada, inclusive na época o Ricardo Lewandowski que havia dado uma medida cautelar, que é a DIN número 6363 de 2020, questionando a constitucionalidade da medida provisória 936 de 2020. E por quê? Essa medida provisória, ela trouxe o seguinte, ela trouxe 3 objetivos. Ela criou um programa chamado Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. E esse programa tem 3 objetivos. Primeiro, preservar o emprego e a renda. Deixa eu até colocar uma canetinha aqui para a gente marcar texto. Vamos lá. Preservar o emprego e a renda. O primeiro objetivo, gente, é preservar emprego e renda. Então, aqui é para evitar que as empresas demitam os trabalhadores. Para evitar que aquele número de desempregados que nós já temos, que já está elevadíssimo, não aumente ainda mais. Para que não se crie amanhã problemas sociais, trabalhadores desempregados. Então, para evitar. Então, para gerar emprego e renda. Preservar esses empregos e renda. Segundo, garantir a continuidade das atividades laborais empresariais. Até porque, se a empresa fechar, se ela não conseguir se manter, com ela irão também os seus empregos que ela havia mantido naquele período. Então, também é uma forma de você não só garantir o emprego e a renda, mas também garantir a continuidade das atividades empresariais. E terceiro, né? Reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública. Esses impactos sociais a gente já está sentindo agora, e com certeza nós vamos ter essa noção maior daqui a alguns meses, né? Porque a gente sabe que nesse momento, muitos empregados estão em férias, outros estão em home office, mas as empresas vai chegar um momento que elas vão criar um risco de talvez ter que mandar o empregado embora, aumentar o desemprego no país. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a ideia dessa MP é tentar trazer esses 3 objetivos: preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e também reduzir esses impactos sociais, que com certeza serão inevitáveis, tá? Tanto que eu achei até pertinente, está dizendo em reduzir o impacto. E não eliminar o impacto, porque eliminar o impacto vai ser impossível. O impacto social decorrente dessa pandemia, ele já está presente e com certeza a gente vai percebê-lo de uma forma talvez maior nos próximos meses. Mas a ideia é que tentar amenizar, mitigar esses impactos. Legal? Bom, e quais foram essas medidas para chegar a esses objetivos? Bom, primeiro se criou um benefício chamado BEM, Benefício Emergencial. O que é o BEM? O BEM, na realidade, é um benefício que vai ser pago pelo governo federal, que vai servir como uma contrapartida. Mas contrapartida a quê? A redução proporcional de jornada e salário
e a suspensão temporária do contrato de trabalho. É isso. Então, na realidade, a empresa, através de acordos individuais ou coletivos, dependendo das regras, vou falar daqui a pouco, vão poder reduzir proporcionalmente tanto a jornada e o salário dos seus empregados, e essa redução vai ser o quê? Vai ser contrabalanceada por uma ajuda do governo, que é o benefício chamado BEM. Vejam, não é que o governo vai dar exatamente o valor que foi reduzido, não é isso. Mas vai ter uma contrapartida para tentar manter esse mínimo civilizatório, tá? Tudo bem, mas não vai dar, o valor ficou menor. É uma regra que não dá para garantir o valor integral. Inclusive, o próprio BEM usa como regra, como base, o seguro-desemprego. E vamos ser bem sinceros, gente, no país do seguro-desemprego, um trabalhador que ganha, por exemplo, R$ 4.000 por mês, ele ia mandar ele embora de uma empresa, a parcela máxima do seguro-desemprego vai ser 1.800 anos quebrados. Então, o seguro-desemprego não dá ao trabalhador a mesma renda que ele receberia. Ele dá um mínimo civilizatório, vamos dizer assim, dentro das regras estabelecidas pelo governo federal. Tá bom? Então, o governo não vai dar exatamente o complemento exato. Agora, quanto menor o salário do trabalhador, menor o impacto. Quanto maior o salário do trabalhador, maior o impacto, sem dúvida nenhuma. Isso é fato, tá? Isso é fato. Quem ganha mais vai sofrer mais com a redução. Quem ganha menos vai sofrer menos. Mas aí é uma forma justa de você equilibrar essa balança, né? Proteger os que têm renda baixa e tentar, de repente, sacrificar um pouco mais os que têm uma renda um pouquinho maior. Alguns vão dizer que isso é justo ou é injusto, mas é a regra da medida provisória 936. Ok? Mas vamos lá. Abrangência. Eu posso aplicar essa regrinha da redução de jornada de salário e suspensão de contrato de trabalho para quais categorias de trabalhadores? Basicamente para todos os empregados, inclusive domésticos, tá? A única exceção aqui é que eu não posso aplicar essas regras para o âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, e também os órgãos da administração pública direta, autarquia, empresas públicas, sociedade de economia mista, inclusive essas subsidiárias e organismos internacionais. Então, essas regrinhas não se aplicam para esses entes. Agora, para as empresas privadas no geral, para os empregadores domésticos, normalmente se aplica a medida provisória 936, que ela prevê o quê? Redução de jornada e salário, proporcionalmente, ou suspensão do contrato de trabalho. Legal? Bom, o governo, como falei para vocês, vai pagar o BEM, que é o benefício emergencial. Esse benefício emergencial, ele consiste numa prestação mensal a partir da data da redução da jornada de trabalho, ou da suspensão do contrato. Ou seja, a partir do momento que você suspender, o governo vai pagar um valor para complementar essa redução ou suspensão. Não que vá complementar o valor exato que o empregado ganhava antes, mas é uma forma de tentar contrabalancear. Para que isso aconteça, os empregadores precisam entrar no portal do governo, do Ministério da Economia, lá no Empregador Web, que é aquele portal de seguro-desemprego, e cadastrar esses trabalhadores no prazo de 10 dias contados da celebração do acordo. Então, as empresas que fizeram acordo com seus empregados, ou através de acordo com convenção coletiva, para reduzir jornada e salário ou fazer suspensão do contrato, tem que mandar essas informações lá no portal do Empregador Web e cadastrar esses trabalhadores. Vai pedir o número do PIS, o CPF do trabalhador, o nome da mãe, todos os dados. Vai pedir o número da conta, se o trabalhador tiver, até para que o governo pague esse benefício emergencial. A primeira parcela do BEM, do benefício emergencial, será paga no prazo de 10 dias, para que depois o governo também pague essas parcelas dentro das regras legais. Se a empresa perder esse prazo, o governo não vai pagar o período retroativo, tá, gente? Se a empresa passar dos 10 dias, o governo só vai pagar da data do cadastro para frente. O período anterior, quem vai ter que arcar são os empregadores. Legal? Fique bastante atento a esse detalhe. Bom, o Ministério da Economia já criou, né? O Empregador Web já criou o portal, e a concessão e o pagamento dos benefícios, ela vai ter essas regras. Isso. Oi, Joaquim. Nós temos uma dúvida aqui da participante Rosângela. Ela está perguntando, no caso de suspensão de contrato temporário, caso a empresa queira complementar o salário dos funcionários, como podemos proceder? Legal. Olha, Rosângela, existe um benefício que a própria medida provisória
936 criou, que é um benefício de ajuda compensatória mensal. Então, vamos imaginar que você queira suspender o contrato de trabalho dos empregados ou até reduzir a jornada e salário, tá? Saiu para os dois casos. Se você quiser dar uma ajuda compensatória mensal, essa parcela vai ter natureza indenizatória. Ela não vai ter incidência do INSS, fundo de garantia, nem imposto de renda. Então, é uma forma de você amenizar o impacto e complementar essa renda do trabalhador. Mas, no seu caso, eu usaria essa nomenclatura. Ajuda compensatória mensal, ela está lá no artigo 9º da medida provisória 936 de 2020. Legal? Mais alguma questão, Joaquim? Não, pode ir em frente. Ótimo, então vamos lá. Para a gente separar, fazer um fluxo aqui, né, de como vai ser esse programa. Então, o programa foi criado pelo governo, está aqui, Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, não é isso? Ele vai ter redução de jornada de salário, que pode ser por até 90 dias. Isso é importante, tá, gente? Redução de jornada de salário por até 90 dias. Essa redução de salário de jornada pode ser através de acordo individual, empregado-empregador, ou através de acordo ou convenção coletiva. Percebam que eu coloquei aqui na tela, deixa eu até pegar o meu marca-texto que já está aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês, ó, a DIN 6363. Por que eu coloquei isso aqui? Porque essa semana, passou, né, sexta-feira passada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é válido os acordos individuais entre empregado e empregador, no sentido de reduzir salário, correto? E jornada, bem como suspender os contratos de trabalho. Porque havia uma previsão de uma liminar concedida pelo Ricardo Lewandowski, que esses acordos individuais deveriam ser validados pelas entidades sindicais. E o Supremo entendeu que não, que esses acordos individuais, a medida provisória 936, têm validade, então esses acordos vão ter validade plena, tanto para receber o benefício, que é o bem, quanto para fins trabalhistas. Tá? É lógico que nessa ação, nessa discussão que nós tivemos no pleno na sexta-feira, foi se discutido apenas a liminar do Lewandowski, não foi julgado o mérito da ação ainda. Mas eu acredito que os votos dos ministros vão ser no mesmo sentido. Tá? Então aqui, embora eu tenha colocado essa DIN 6363, já foi pacificado na sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal que essas reduções de jornada de salário, bem como a suspensão, pode ser feita através de acordo individual. É óbvio que eu vou falar quais são as regras. Não é para todo mundo, não. Tem algumas faixas salariais que pode ser acordo individual, outras faixas salariais deverão ser a convenção ou o acordo coletivo, tá bom? Mas pelo menos já é um bom sinal, vai dar mais segurança jurídica para as empresas usarem os acordos individuais. Agora, também tem a suspensão do contrato, por até 60 dias. E também através de acordo individual ou através de acordo ou convenção coletiva. Interessante que entre os dois está o bem. O bem o que é? O benefício emergencial. Ou seja, tanto na redução de jornada de salário, quanto na redução, como na suspensão do contrato, o governo vai entrar com o bem, com benefício de ajuda a esses trabalhadores. Legal? De novo, não é para dar o mesmo patamar, mas para ajudar essa redução, essa suspensão. Tudo bem? Vamos falar primeiro da redução de jornada de salário. Redução de jornada de salário, no caso de acordo individual, deve ser escrito e ser encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. Gente, toma muito cuidado, que eu já estou vendo algumas decisões de alguns tribunais regionais do trabalho, considerando ilegal redução de jornada ou suspensão de contrato sem que o empregado tenha assinado esse contrato. Veja, a medida provisória está dizendo que é um acordo individual que deve ser feito por escrito e será encaminhado ao empregado. Então eu preciso ter alguma forma de provar que o empregado deu aceite, deu ok para esse acordo individual. Sob pena de amanhã ele alegar que não concordou com essas condições. Então, tomem bastante cuidado, tá? Eu sei que, de certa forma, o Supremo deu uma aliviada, mas não se esqueçam do formalismo desse acordo individual. Segundo ponto importante, essa redução, através de acordo individual, ela tem que respeitar 3 percentuais. Se for acordo ou convenção coletiva, pode flutuar os percentuais,
Mas para acordo individual só pode ser de redução de 25%, aqui é o 25%, 50% ou 70%. Então só nesses 3 percentuais através do acordo individual. E o acordo individual, percebam, hein? Isso não foi alterado pela decisão do Supremo da sexta-feira. Eu sou obrigado a comunicar ao sindicato laboral no prazo de 10 dias corridos a contar da data da sua celebração. Então todos os acordos individuais devem ser encaminhados aos sindicatos laborais. Percebam, eu não estou pedindo para o sindicato validar, não é isso, mas é um formalismo que está na medida provisória 936. Eu tenho que encaminhar esse acordo para o sindicato. Legal? Tá bom? Bom, se for uma convenção coletiva ou acordo coletivo, não há que se falar em encaminhamento, porque já foi feito através da entidade sindical. E a duração da redução é de no máximo 90 dias. Percentuais. Se for uma redução de 25%, se você quiser reduzir jornada ou salário em até 25%, aliás, 25%, que não é até, né, é 25%, você pode fazer esse acordo individual com todos os seus empregados. Qualquer empregado, qualquer faixa salarial, está tudo tranquilo. Agora, se a redução for de 50% ou de 70%, o acordo individual só é válido para empregados que tenham um salário igual ou superior a igual ou inferior, a R$ 3.135, ou seja, 3 salários mínimos. Ou aqueles empregados portadores de diploma de nível superior e que recebam 2 vezes o teto da Previdência Social. 6.101,06 daria aí 12.202,12, correto? Tá? Então, quem ganha acima desse valor e tem nível superior, pode negociar diretamente com a empresa. Se ganha menos que isso e mais que 3.135, tem que ser via negociação coletiva, negociação com o sindicato. Então, por favor, não achem que a decisão do Supremo da sexta-feira validou qualquer situação. Não. Ela valida os acordos individuais, desde que eles sejam feitos dentro dessa margem estabelecida pela medida provisória 936. Se você tiver um empregado na sua empresa que ganha R$ 3.500, esse trabalhador, para reduzir 50% ou 70%, tem que ter negociação com o sindicato. Se for para reduzir só 25%, pode ser acordo individual. Legal? Tome bastante também cuidado com esses detalhezinhos que são importantíssimos para que amanhã isso não vire um passivo trabalhista para a empresa. Então vamos fazer isso agora para evitar que amanhã isso se torne uma ação trabalhista e traga mais dor de cabeça para o empregador. Legal? Bom, a redução. Como é que vai funcionar o paralelo? Redução e o bem, benefício emergencial. Se a tua empresa reduzir em 25% a jornada e o salário, o governo vai dar um bem de 25% do valor da parcela do seguro-desemprego que o empregado receberia. Se você reduzir em 50%, o bem vai ser de 50% do seguro-desemprego. Se você reduzir em 70%, o bem vai ser de 70% da parcela do seguro-desemprego que o empregado receberia. Exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar o seguinte, ó. O trabalhador ganha R$3.000 por mês. Bom, R$3.000, ele está naquela faixa de até R$3.135. Então eu poderia fazer acordo individual com ele para reduzir em 25%, para reduzir em 50% ou 70%, e até para suspender o contrato, se eu quisesse. Mas aqui eu reduzi em 25%. Bom, então eu fui lá, peguei os R$3.000 e reduzi 25%. Então eu tirei R$750, ele vai receber R$2.250. Ok. Pego esse trabalhador, cadastro lá no portal empregador web, coloco os dados do trabalhador, tudo bonitinho. O governo vai pagar a esse trabalhador um bem, deixa eu até voltar para cá para a telinha, isso. Vai pagar para esse trabalhador um bem no valor de 25% da parcela do seguro-desemprego. O seguro-desemprego para esse trabalhador está no teto, 1.813,03. Então ele vai receber 25% desse valor, que daria R$ 454. Eu arredondei por quê? Porque o artigo 6º da medida provisória manda arredondar os valores quando tem casas decimais. Tem casas decimais, arredonda. Então eu coloquei R$ 454. Então ele vai receber R$ 454 do governo federal como bem e vai receber R$ 2.250 da empresa como valor de salário com redução. Ao todo ele vai receber R$ 2.704. Se nós analisarmos que o valor da remuneração dele é de R$ 3.000, o valor bruto
bruto, correto? Vai estar recebendo 2.704, só que não se esqueçam. Depois vai ter desconto de INSS sobre esse valor. Esse não tem contribuição previdenciária, mas esse tem. Contribuição previdenciária. Imposto de renda, se atingir a tabela, não é isso? Tá? Então, de certa forma, o trabalhador aqui está tendo um prejuízo, sim, com certeza. Só que foi aquilo que eu falei, quanto menor o salário, menor vai ser o prejuízo. Mas prejuízo todos vão ter. Todos vão ter. Menor o salário, menor o prejuízo. Maior o salário, maior o prejuízo. Vou dar mais um exemplo agora. Redução de 70%. 70%, gente. Então, vou reduzir a jornada e reduzir o salário em 70%. Vamos pegar um salário com R$ 1.500 de salário. Por estar numa faixa de R$ 1.500, a medida provisória permite o acordo individual, empregado e empregador. 70%? Está permitindo a medida provisória. Então, eu vou tirar R$ 1.050 dele, vou tirar, ele vai receber da empresa só R$ 450. Isso, R$ 450. E o governo vai pagar 70% da parcela de seguro-desemprego. Então, eu vou lá no seguro-desemprego, vejo qual que é a faixa que vai cair dele, dos R$ 1.500, então cai na primeira faixa, aplico 0,8%, 1.200. Esses 1.200, que seria o valor da parcela, eu aplico 70%. Então, eu recebi 840 do governo e 450 da empresa. Percebam, Joaquim, que aqui, por exemplo, se a empresa quisesse, ela poderia dar uma ajuda, aquela ajuda mensal compensatória, para melhorar esse valor que o trabalhador está perdendo. Mas aí é uma opção da empresa. Aqui na redução do salário não é uma obrigação. Se a empresa quiser, ela pode dar uma ajuda compensatória mensal. Ou essa ajuda compensatória mensal, ela pode vir através de acordos coletivos também, essa obrigação. Para que as partes aí não tenham um prejuízo tão grande nesse período. Mas nesse cenário ele receberia 450 da empresa e 840 do bem, benefício emergencial. Somando os dois, vai receber 1.290. Tá, mas para 1.500 até que não está tão prejudicado. Calma. Esse trabalhador, como ele está recebendo só R$ 450 da empresa, se ele quiser contar este mês para a aposentadoria dele, ele vai ter que complementar essa contribuição até o salário mínimo. Ele vai ter que recolher no DARF com código 1872, que é o que diz a emenda constitucional número 103 de 2019, a reforma da Previdência. Se o trabalhador, no mês, tiver um salário de contribuição inferior ao salário mínimo, ele precisa complementar, senão aquele mês não é contado para a sua aposentadoria. E ainda, não há nada vedando que o bem seja inferior ao salário mínimo, tá? Então aqui pode ser de 840, sim. Existe projeto na Câmara para mudar essa regra, mas por enquanto o bem pode ser inferior ao salário mínimo, sim. Porque eu não estou falando da parcela de seguro-desemprego, estou falando de um bem que tem um percentual sobre ela. Combinado? Continuando aqui, suspensão do contrato de trabalho. Da mesma forma que eu tenho a redução, eu também tenho a suspensão do contrato de trabalho. Só que a suspensão do contrato, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, mais rígida, né? Por que rígida? Deixa eu voltar para cá. Voltou para o slide. Por que rígida? Porque ela, na realidade, primeiro que o prazo dela é menor. Né? A redução de salário de jornada é de 90 dias, a suspensão é de 60. Então, no máximo, 60 dias. Quanto às condições para ser pactuado, bom, para pactuar acordo individual de suspensão do contrato, se o empregado tiver salário igual ou inferior a 3.135, ou for de nível superior e receber mais do que 2 vezes o teto da Previdência, pode ter acordo individual. Nos demais casos, tem que ter negociação com o sindicato. Então, se você quiser suspender o contrato de trabalho do seu empregado, suspender é por no máximo 60 dias. E nesse caso, se o salário do trabalhador for até R$ 3.135, pode fazer acordo individual com ele. Se esse empregado for o superempregado, que é o empregado que tem nível superior e ganha acima de 2 vezes o teto da Previdência, pode fazer acordo individual com ele também. Tá? Essa mesma discussão da suspensão foi aquela da DIN número 6363. Então, o Supremo permitiu, validou esses acordos individuais também para suspensão e não só para redução. Ok? Agora, durante a suspensão, e aí é uma coisa óbvia, né? Não pode haver qualquer atividade desse trabalhador, nem que seja em teletrabalho.
Você não descaracteriza a suspensão. E aí a empresa vai ter que pagar um preço caro por isso, né? Que vai descaracterizar o bem do governo e a empresa vai ter que pagar o salário integral para esse trabalhador. Então, se for para suspender, é para suspender mesmo. Se você precisar do trabalhador, então não suspenda. Faça a redução de jornada e de salário. Agora, se você suspender, o contrato fica efetivamente suspenso. O empregado não pode trabalhar durante a suspensão, nem à distância, sob pena de descaracterização da suspensão. Durante essa suspensão, o temporário, o contrato-trabalho, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador a seus empregados. Aqui vai dar margem de novo para outras discussões. Por que discussão? Poxa, se o contrato está suspenso, não faz sentido nenhum dar vale transporte, porque não está tendo trabalho, residência, trabalho e vice-versa, não está tendo deslocamento. Agora, e o plano de saúde? E o vale alimentação? E o vale refeição? E esses benefícios? Ele que está na medida provisória fará jus a todos os benefícios. Então, todos os benefícios que habitualmente a empresa fornecia a esse trabalhador teriam que ser mantidos. Ah, mas eu posso discutir? Você pode discutir. Ah, mas o vale-refeição está lá no documento coletivo que é só para os dias efetivo trabalho. Aí é uma discussão que você vai ter, com certeza, se você suprimir esse benefício. A medida provisória apenas diz todos os benefícios. Isso vai dar dor de cabeça também para as empresas que têm coparticipação dos trabalhadores no plano de saúde. Eu mantenho o plano, mas como é que eu faço com a coparticipação? Então, vou ficar com saldos negativos para serem descontados posteriormente quando os contratos voltarem ao normal. Ou faz um ajuste com o trabalhador, ele reembolsa durante esse período, aí vai ter que ter ajuste entre as partes. Ficará autorizado esses trabalhadores que estiverem com o contrato de trabalho suspenso, recolhendo as contribuições como segurados facultativos, para que não venham a perder esse tempo para a sua aposentadoria. Então, se eu pegar um mês completo de suspensão, como eu não vou ter nenhum rendimento do trabalho nesse período, eu posso recolher como facultativo para não perder aí para fins de previdência social. Ajuda compensatória mensal. Bom, ajuda compensatória mensal foi aquela verba que eu comentei com vocês, que as partes podem definir através de acordo individual coletivo, uma ajuda para o trabalhador nesse momento, seja de redução de jornada de salário, seja na suspensão. Tá? Então, esse valor vai ser pactuado entre as partes. Vai ser uma verba indenizatória, não vai ter contribuição previdenciária, não vai ter fundo de garantia, não vai ter imposto de renda, vai ser totalmente indenizatório. Então, isso é bom para a empresa pagar para o trabalhador, não sofrer os encargos sobre essa verba e amenizar o impacto da redução ou da suspensão dos contratos. Agora, tem um detalhe aqui que é muito importante, eu chamo a atenção, e a atenção mesmo aqui, ó, atenção mesmo, tá? Vou até colocar aqui um pouquinho maior aqui, ó. Atenção, atenção. Empresas que tenham faturamento no ano base de 2019 superior a 4.800.000, se essas empresas suspenderem um contrato de trabalho de seus empregados, ela será obrigada a pagar uma ajuda mensal compensatória de 30% do salário do trabalhador. Então, aqui não é opção, aqui é obrigação. Então, vou repetir, empresas que suspenderam o contrato de trabalho, não é redução, é suspensão do contrato, e que tiveram faturamento no ano de 2019, uma receita superior a 4.800.000, são obrigadas a pagar um valor de 30% dessa ajuda compensatória mensal. Também com natureza indenizatória, sem INSS, sem fundo de garantia e sem imposto de renda. Legal? Bom, qual vai ser o valor do bem no caso de suspensão? No caso da suspensão, o bem vai ser de 100% do valor do seguro-desemprego que o empregador receberia. Já para aquelas empresas que têm faturamento acima de 4.800.000, o bem do trabalhador vai ser de 70%. Mas por que 70%? Porque a empresa, nessa situação, vai ter que dar os 30% da ajuda compensatória. Então, o governo só entra com 70%. Agora, se a empresa não tiver naquela faixa, os 4.800.000, tiver uma receita menor, vai ficar no 100% do bem. Legal? Garantia de emprego, para a gente já quase finalizar aqui o nosso webinar. Garantia de emprego. Eu acho que essa garantia de emprego, na verdade, eu acho que ela ela dá com uma mão e tira com a outra. Como é que ela vai funcionar? Se você suspender o contrato ou reduzir jornada e salário,
os trabalhadores abrangidos por essas medidas terão garantia de emprego provisória durante o período acordado e mais um período após o restabelecimento das condições em período equivalente. Exemplo, se eu suspender o contrato por 60 dias, terminando os 60 dias, o empregado tem mais 60 dias de estabilidade. Então, ele não pode ser mandado embora, dispensa sem justa causa durante os 60 dias e por mais 60 dias. Ah, mas foi redução de salário e jornada. Por quanto tempo? 90 dias? 90 dias ele tem garantia de emprego e mais 90 dias após terminar. Ah, foi de 30? 30 mais 30. E assim sucessivamente. Então, ele vai ter estabilidade durante as medidas e mais um período igual às medidas que você adotou. Agora, por que eu falo que deu com uma mão e tirou com a outra? Vamos imaginar que voltou ao normal, então acabou aí toda essa questão aí de pandemia, as atividades voltaram ao normal, e você queira dispensar esses trabalhadores sem justa causa após essa regra. Se a empresa quiser dispensar, a própria medida provisória, ela criou uma regra de indenização. Então não é bem uma garantia de emprego, é uma indenização. Porque eu posso indenizar o trabalhador dependendo do tipo de redução ou suspensão que eu fiz. Se eu fiz uma redução de salário e de jornada igual ou superior, inferior a 25 e inferior a 50, então eu fiz de 25 até 40, de 25 até 45, de 25 até 49. Você vai pagar para o trabalhador como indenização 50% do salário dele que teria direito, como indenização. Ah, mas eu fiz uma redução aí de 50% a 70%, né? Ou 50% a 69%. Se você fez de 50% a 69%, mandou o empregado embora, tem que pagar uma indenização de 75% do seu salário. Agora, se você suspendeu o contrato ou fez uma redução igual ou superior a 70%, porque superior a 70% pode ser feito através de acordo ou convenção coletiva. Se isso acontecer, eu vou ter que pagar uma indenização de 100% do salário devido durante esse período. Ok? Bom, basicamente seriam essas as considerações que eu tenho para falar sobre essas medidas provisórias, 927 e 936, e passo a palavra mais uma vez ao Joaquim, para saber se nós temos alguma colocação, algum comentário, alguma dúvida. Não, professor Rogério, só a dúvida mesmo da Rosângela, e nós agradecemos a Premier Cursos pela sua excelente participação aí no nosso webinário, e nós temos um encontro, né, professor Rogério, agora no mês que vem, né, os alunos que queiram entender mais profundo esse assunto, vai ser no dia 4 de maio, das 9 às 13, aproveitem, pessoal, que esses 2 meses nós estamos com promoção de 50% em todos os nossos cursos EAD, tanto com transmissão ao vivo, que são aqueles cursos que nós programamos com os nossos professores, e também aqueles cursos que já estão gravados, tá? É muito fácil, é só você entrar no nosso site da Premier Cursos, que você vai ter todas essas informações aí em relação à nossa programação, tá? E também nós convidamos você a acessar o nosso canal, se inscrever. Esse é o nosso primeiro webinário que nós estamos fazendo aí, com a participação de vocês, o público, para tirar as dúvidas com nossos instrutores. Isso vai ser contínuo também, né? Nós temos essa semana mais programações, nas próximas semanas com tópicos que são muito relevantes. A Premier Cursos, ela participa de forma efetiva nesse momento aí de pandemia, onde as pessoas estão em casa, que efetivamente, de alguma forma, a gente vai transmitir o conhecimento para vocês, tá? E se vocês quiserem se aprofundar nos assuntos, nós temos os cursos também desses nossos professores, assim como o professor Rogério. E bacana também que os nossos treinamentos, vocês vão ter o portal EAD, vocês vão ter todas as informações, os materiais didáticos são baixáveis, nós temos os vídeos também que são armazenados dentro do nosso portal EAD, e no final do treinamento vocês têm os certificados de qualidade aí, personalizados pela Premier Cursos, e um preço muito acessível. Para vocês terem desse treinamento do professor Rogério, que vamos ter agora dia 4 de maio, das 9 às 13, custa apenas R$ 70,00, pessoal, para vocês adquirirem muito conhecimento, né, professor? E tirar as dúvidas também que vocês possam ter.
durante aí, esse período que a gente dá para os nossos cursos EAD, que são em 30 dias, né? Então, vocês têm 30 dias para tirar as dúvidas que vocês tenham aí, caso vocês tenham aí durante assistir esses treinamentos, tá? Professor Rogério, algumas considerações finais aí para a gente formalizar e finalizar o nosso webinário de hoje? Tenho sim, tem algumas considerações. É importante a gente sempre frisar, inclusive como você já destacou muito bem, que nesse webinário é óbvio que a gente abordou as questões principais aqui, né? Mas no treinamento a proposta é que a gente fale de questões práticas, né? Abordar mais a questão operacional, como fazer isso, né? Poxa, tudo bem, sabe da previsão, mas como é que é a minha rotina, o que muda na minha rotina? Pensar mais de uma forma estratégica, talvez um curso aí com tempo maior se realmente seria adequado para essa situação. E outra coisa também, gente, é pensar que nesse momento que nós estamos passando, muitas legislações estão saindo, então as legislações estão saindo uma atrás da outra, as pessoas estão ficando doidas, né? Meu Deus, se é uma medida provisória agora, se é outra, aí já vem um Supremo, se é outro ato normativo, se é uma circular da Caixa. Então acompanhem sem dúvida nenhuma, façam os treinamentos, se atualizem, porque esse é um momento muito importante para se manter atualizado e evitar os passivos para as empresas. Passivos trabalhistas, tributários, obrigações acessórias, obrigações principais, tá bom? Então seria isso do recado. Agradecer imensamente a participação, né, para quem está nos acompanhando, agradecer também ao Joaquim pela oportunidade e espero, sem dúvida nenhuma, encontrá-los em outras oportunidades. Desejar-los a todos uma excelente semana, né, que estamos começando uma semana, agora tem um feriado amanhã. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Muito obrigado e obrigado também, Joaquim. Forte abraço. Obrigado, professor Rogério, agradecemos a vocês participarem do nosso webinário, estamos sempre à disposição de vocês, tá? Muito obrigado, sucesso a todos. Obrigado, viu?